Olá, turma! Estamos aqui juntos novamente para mais um tópico de aprendizagem. E hoje nós vamos continuar com os nossos fatores de textualidade. Eles são muitos, a gente já começou a ver no tópico 4.1 na nossa aula passada. Então, fatores de textualidade que têm a ver com o ato de comunicação, ou seja, eu preciso perceber qual é o contexto de produção. E aí vocês lembram a intenção do autor, né? A aceitabilidade do leitor, o grau de informatividade, a situacionalidade, e depois a gente começou a ver então a coerência e agora o par da coerência, a coesão textual. Vamos a ela? Como eu falei, né, a gente pode organizar assim todos os fatores. O objetivo dos fatores de textualidade é compreender conceitualmente para contribuir com o processo de leitura. Ah, professor, então eu me torno um leitor melhor? Se torna um leitor mais atento aos contextos de produção e recepção. Produção e análise de gêneros diversos. Então a gente consegue ler um quadrinho, a gente consegue ler uma charge, um meme, né? Então a gente consegue ler uma diversidade de textos. E aí o leitor se coloca naquele processo ativo, ele não só recebe os textos, mas vocês lembram, né? Ele não se acomoda, mas ele participa também. Então nós temos um material conceitual e linguístico, que é a coesão e a coerência. E nós temos fatores que são pragmáticos, envolvidos no processo de comunicação. A intencionalidade do autor, né? Opa, pronto. A aceitabilidade, então o movimento do leitor. Situacionalidade, em que situação, né, o texto se encontra e se é conhecida dos seus interlocutores, o grau de informatividade, então a quantidade de informações, dependendo da maneira como chega no leitor, né, ele lê mais facilmente, recebe mais facilmente, porque já associa com o seu universo de conhecimentos. E a intertextualidade, que é esse diálogo entre textos, principalmente textos que já existiam e podem ser até atualizados. Ok? Então vamos entrar na coesão. Koch classifica dois tipos de coesividade. Vamos então reparar nisso. O número 1, ela cita a coesão referencial, realizada por aspectos mais especificamente semânticos. Vamos entender isso? Semântico tem a ver com o significado. Ora, se é referencial, é porque faz referência a algo que já foi mencionado no texto ou que será mencionado no texto. Logo, mostra aí que tem um movimento que pode se repetir. Para evitar a repetição, a gente vai aprender aí como é que a coesão referencial participa. Ela, na verdade, como ela é elaborada. Como nessa imagem, uma colchinha de retalhos variados, mas na verdade se combinam formando um todo. Então, esse todo é o nosso texto, é o nosso tecido. A coesão 2, ela é chamada de sequencial. Então, sequência significa que as ideias vão avançando de forma conectada, vai dando sequência ao texto. Como a gente também vê na imagem, não só os corações se repetem, que são a referência, mas eles também se unem para progredir, para formar um outro produto que não é só um retalho isolado, mas uma colcha no todo. Voltando para o texto, nós temos o quê? A coesão sequencial realizada mais por elementos conectivos. Então, os elementos que conectam são os conectores, né? As nossas conjunções, os pronomes relativos e por aí vai. Então, vejamos aqui um exemplo. Olha esse texto, que bacana. Uma esperança. Lembra que a gente tinha falado Nós tínhamos falado que o código tem que ser fechado dentro da empresa, que ele não pode deixar margem para várias interpretações, para dúvida, mas dissemos também que ele existe em outro lugar. Onde é o lugar do código aberto? É o da literatura.
Por esse título, a gente já percebe uma esperança. Esperança, né, de esperar alguma coisa, estar na espera e ter esperança, ou uma esperança, um louvo a Deus? A gente já fica aí, olha, com a interpretação aberta, ou seja, o código é aberto, tem mais de uma ideia embutida aí. Vamos ao texto. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre, mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Houve um grito abafado de um de meus filhos, uma esperança, e na parede, bem em cima de sua cadeira, emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes, surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável. Lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Então, aqui no texto, a gente vê que o título se desdobra e aí nós vemos que a coesão sequencial vai trazer para a gente uma progressão do texto e a coesão referencial vai fazer com que a gente encontre palavras que se associam à esperança, que no caso é o animal. Não a clássica, que tantas vezes, olha, ainda fazendo referência a ela, o pronome relativo. A gente vai fazendo setinhas assim para perceber o movimento do texto. Mas a outra, então, olha, eu substituí esperança por outra, mas ainda está ligado à esperança. E agora sim, esperança, inseto. Então vejam que tem, olha, várias referências à esperança, mas não tem a repetição da palavra. Uma, duas, três, 4 vezes, né, ainda aqui nesse primeiro parágrafo. Depois, então, vem uma esperança, o inseto ainda. Ah, repetiu, exatamente, porque a repetição aqui, ela é proposital. A gente tem que perceber isso, tem um motivo para ela se repetir, né? Então, a emoção dele também que unia em uma só as duas esperanças. Então, a gente tem aqui o numeral que se refere ao inseto, mas agora já vem a outra esperança gravada aqui, tanto no numeral 2 como no plural S. Esperança é coisa secreta, então aqui já é uma outra esperança. Uma aqui em cima e outra. Esse duas remete a essa e remete a essa. Turma, assim mesmo, o texto vai ganhando movimento, tá vendo? Depois, e não acima da minha cabeça numa parede, pequeno rebuliço, mas era indubitável. Lá estava ela. Ela quem? O inseto. Então, eu também volto aqui para cima, ó. Pronto, a referência. Ele está todo amarrado, embora avance na ação. Ela quase não tem corpo, de novo, né? A mesma daqui. Ela só tem alma, explicou meu filho. Então agora ele já brinca e fala da outra esperança. Olha, então a gente tem aí um movimento duplo, né? E aí ele falava das duas esperanças. Então, a imagem do inseto e a imagem do sentimento da espera. Vocês estão vendo? A coesão referencial vai mostrando esse movimento para antes e para depois, tá? Pode ser depois também, duas esperanças. Então, nós temos um movimento de organização do texto. Essa coesão que faz referência ao elemento que já foi dito anteriormente. No próximo slide, a gente vê a outra coesão de que falava Koch, né? Coesão sequencial. Bom, se eu vou dar sequência, ela já falou dos conectores, então ela traz para a gente operadores de duas naturezas. Vejamos,
Operadores argumentativos são exatamente, né, conexões, conjunções, pronomes que vão trazer a ideia de oposição, causa, fim, conclusão, adição, disjunção, exclusão, comparação. Desculpa, turma, não pronome relativo, mas aqui conjunções, né? Conectivos. A gente tem que pensar que o que conecta a frase traz um sentido embutido. Então, a gente tem que perceber qual é o sentido que eu quero trazer, qual é a relação semântica que tem com a frase. Está apontando para que movimento? Qual interpretação? E a gente tem várias. E os operadores organizacionais organizam o espaço e o tempo textual. Em primeiro lugar, em segundo lugar, como veremos, como vimos, neste ponto, neste primeiro momento, no próximo capítulo. Então, vai organizando o tempo do texto, o espaço. Você vai conduzindo, né, de forma gradual o leitor. Ou metalinguísticos, em que você vai explicar, então, a própria palavra que você disse anteriormente. Por exemplo, isto é, como se fosse uma paráfrase, ou seja, quer dizer, por outro lado, repetindo, em outras palavras, com base nisso, segundo o outro. Então, veja que aqui nós temos intenções diferenciadas. E aí os operadores trabalham nessas intenções, ou de forma argumentativa ou de forma organizacional. Veja que o seu texto é um tecido, é uma tessitura. Então, vejamos aqui um texto para análise, que é ótimo, a imagem já diz. Eu tinha lá em casa 10 garrafas de cachaça, da boa, mas minha mulher obrigou-me a jogá-las fora. Peguei a primeira garrafa, bebi um copo, joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo, joguei o resto na pia. Peguei a terceira garrafa, bebi o resto e joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo. Peguei o quinto copo, joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sétima garrafa, eu peguei no resto, bebi a pia. Peguei no copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa. Joguei a nona pia no copo, peguei na garrafa, bebi o resto. No 10º copo, eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia. Espero que vocês tenham gostado, né, turma? Ai, como é boba, professora. Mas essa é muito legal, porque se você olhar na questão do texto, a intenção é causar humor. É uma anedota, esse gênero aí já diz. Mas veja, a frase está muito bem construída e a construção se repete. Ele fez uma coisa, outra e outra. Uma coisa, outra e outra. Então, é a mesma ação que se repete nas duas primeiras. Ele tem que jogar fora a garrafa. Até tudo bem, peguei a primeira, bebi o copo e joguei o resto. Na segunda, a mesma coisa. Bebi outro copo, então, olha, outro copo, joguei o resto na pia. Faz as mesmas coisas, tá vendo? Pega a garrafa. Já na terceira, ele tem a mesma ação, né? Mas bebi o resto e joguei o copo. Então, a mudança aí do complemento. E é isso que vai dando a graça, isso que vai trazendo aí o rebuliço, porque ele vai ficando bêbado e aí a frase vai embaralhando também. Outro texto muito legal, turma, que é coerente, mas não tem coesão. Esse daqui já não tem coesão. Por quê? Ele não tem operador argumentativo, ele não tem um operador sequencial. Ele só tem substantivos. Ué, como assim, professora? Mas eu estou vendo vírgula, estou vendo ponto. Exatamente. Ele traz aí uma sequência de objetos que vão definir para a gente. É a sequência, a forma de organizar que vai dar para a gente uma ambientação, um cenário, uma temporalidade. Quer ver? Circuito fechado, tá fechadinho na vida da pessoa. Então vamos lá. Chinelos, vaso, descarga. Essa sequência já dá para a gente o tempo, né? Chinelos, a pessoa deve ter levantado, calçado, chinelo, vaso, descarga, foi ao banheiro. Então, uma ação aí do começo do dia.
Pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Ou seja, é um banho. Mas não diz, ele se dirigiu para o banho. Não, foi contando aí a partir dos objetos que ele usou. E a gente sabe que é ele porque também tem o elemento creme de barbear. Então já consigo até personificar, né? Saber qual é de quem se trata o sexo dessa pessoa. Não é um homem ou uma mulher, já é definido aí quem é. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calças, meias, sapatos, gravata, paletó. Opa, eu tenho aqui já elementos que vão distinguir. Não é qualquer um, não é no qualquer dia. Deve ser um homem que trabalha, é um executivo, né? Abotoadura, gravata, paletó tem um grau de seriedade nesses objetos. Então a gente já vê, é um homem bem vaidoso, que se barbeou, né? Que vestiu uma roupa para escritório. Carteiras, níqueis, documentos, canetas, chave, lenço, relógio, maço de cigarro, caixa de fósforo, jornal. Mesa, cadeira, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros, pasta, carro. Opa! Então, um objeto de movimento. Ele já saiu de onde ele estava, né? Ele tomou café da manhã, pegou tudo que era necessário, né? E vai para outro ambiente. E começa a se repetir alguns objetos. Aqui nós temos caixa de fósforo. Aqui a gente já tem cigarro, fósforo. Ele acendeu o cigarro. Mesa, poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena. Então, a gente vê a atividade cotidiana de trabalho dele, né? Vemos a partir dos objetos, eu tenho telefone, eu tenho agenda, então eu tenho uso para tudo isso. Mas eu tenho também uma decoração, né? Vaso com plantas e a repetição, cigarro, fósforo. Então, como que esse dia a dia já está aparecendo? Que ele não está fumando muito, já tem aí um grau de ansiedade, estresse, talvez, né? Está nervoso. Mesa e poltronas, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta. Olha só, a ordem já começa a inverter e aí a gente vê, então, que é proposital. Tem papel, de repente ele só está lendo, papel e caneta, ele está grifando, caneta e papel, ele pega uma caneta porque ele já quer escrever. Então veja que essa interpretação não está fora do texto, está dentro. Né? A gente está fazendo aqui, nossa, eu estou organizando uma pessoa, o seu dia a dia, os ambientes, só com substantivo? Exatamente. E continua, turma. Carro, de novo, movimento. Maço de cigarros, caixa de fósforo, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona. Então, por mais que a poltrona tenha se repetido, não foi só a poltrona do trabalho, é uma outra poltrona, talvez a de casa, né? Cigarro, fósforo, aí agora... Volta ao começo, abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Só que agora ao contrário. Então, olha que bacana, é um texto, ele saiu da sua casa, foi para o seu trabalho, se estressou, vivenciou... Não, só com os objetos. Não é muito bem feito? Turma, eu acho esse texto muito curioso. Eu juro que eu não conseguiria fazer com tamanha criatividade. Fechando um dia inteiro. Então tem uma temporalidade aí, um começo, um meio e um fim do dia. Né? Que a pessoa se prepara para ir para o trabalho, vivencia o trabalho, volta para casa, para o seu lar. Né, para o seu aconchego, digamos assim. Aí o que mais vai surgir fica na imaginação de vocês. Mas o texto bem feito é muito legal. Então, a coesão. O que deu a coesão a esse texto? Vamos pensar.
as vírgulas, a pontuação, a ordem dos elementos, tá bom? Então, observem sempre isso. Vejamos aqui como que a coesão aparece num quadro resumido. Olha só, tudo isso a gente já aprendeu na nossa vida escolar. Vocês também já aprenderam, chegaram aqui sabendo, né, disso. Professora, eu vou ter que decorar tudo isso desse quadro. Não, turma, por favor, né? Nem é estudante de letras. Mas é importante entender como a coesão se organiza textualmente. Porque aí você vai ficar atento ao que você produz, você vai ficar atento ao que você recebe, ao que você lê. Então, esse quadro mostra pra gente, a Antunes mostra pra gente que existem 3 campos. Um campo é o de relações textuais, tem relações no texto. Essas relações aparecem através de procedimentos e alguns recursos que garantem essas relações. Então, vamos ver. Relações textuais de reiteração, eu reitero. Relações de associação, relação de associação, né? Eu vou associar e eu vou também conectar, ok? Então, vejamos. Na reiteração, quais são os procedimentos? Ou eu repito ou eu substituo o elemento. Como assim? Eu posso repetir fazendo uma paráfrase, explicando com outras palavras. Eu posso repetir através do paralelismo ou a repetição propriamente dita, como a gente viu no texto Esperança, mas com unidades de léxico. Como assim, professora? Um sinônimo, por exemplo, é um vocábulo, né? E unidades de gramática. Então, eu não tenho outra palavra sinônima, mas eu tenho ela, um pronome, certo? Que vai substituir a palavra. Para que ela possa se repetir, mas não repetir a própria palavra. Substituição gramatical, a mesma coisa, ou por elemento da gramática, quais deles? Pronomes e advérbios, ou lexical, vocabular, sinônimo, hiperônimo e caracterizadores situacionais. No caso do hiperônimo, é só lembrar hiper, grande, como supermercado. Então, é um nome, na verdade, que abarca todos os outros, né? Eu peguei o meu novo automóvel. É um automóvel, eu não sei qual é o tipo. Pode ser um carro, pode ser uma moto. Então, está englobando todos. Mas eu digo, eu peguei o meu Ford. Né? Então provavelmente é o carro. E aí a gente vai vendo um elemento mais geral e um elemento mais específico. Né? Eu vou de carro, dentre os automóveis, né? Eu falo os meios de transporte, eu falo de um específico. Então veja que são termos mais abrangentes. Ele trouxe flores para mim. Qual flor? Não sei, margarida, gerânio, girassol, enfim. Então, o girassol, ele seria específico e flores seria algo mais geral. Então, flores, hiperônimo, girassol, gerânio, mais específico, hipônimo. Isso cai em concurso, por exemplo. Professora, eu tenho que decorar? Não, só observa que são termos que você pode usar dentro do texto. Elipse, eu retomo porque eu vou omitir. É possível na língua portuguesa? Sim, é sensacional isso. Vamos ao baile hoje? Vamos quem? Nós. Eu não preciso dizer nós vamos ao baile hoje. Não, vamos ao baile hoje, né? Então, até um convite já inclui mais de uma pessoa. Elipse, eu vou omitir. A associação, ela acontece lexicalmente, seleção lexical, palavras semanticamente próximas, tá? Antônimos, diferentes modos de relação. E conexão, agora sim, estabelecimento de relações sintático na frase, semânticas, significado dos termos, quais são as relações entre termos, períodos, parágrafos e blocos supraparagráficos. Uso de diferentes conectores, olha que bacana. Preposições, conjunções, advérbios e respectivas locuções. Professora, eu não vou gravar tudo isso. Calma, turma, não precisa gravar.
Tudo. A gente vai ver como que ela ocorre, mas é importante conhecer, saber que o texto ele tem um código. Lembra como a gente já viu aí? E esse código, ele tem uma organização. É uma organização na frase sintática, mas também de um sentido, semântica. Então vamos agora percorrer rapidamente alguns exemplos. Vamos lá. Reiteração apresenta dois procedimentos, repetição e substituição, como a gente já viu. A repetição, enquanto procedimento coesivo, inclui os seguintes recursos: paráfrase, paralelismo, repetição propriamente dita. A gente tem aqui a paráfrase, o que é suposto, como em filmes e livros de ficção científica, como A Guerra dos Mundos, é que as leis da evolução e sobrevivência do mais forte ditam o comportamento de todos os seres inteligentes do universo. Em outras palavras, opa, tá vendo? Eu vou, na verdade, repetir. Eu vou voltar ao que eu disse, né? Mas com outras palavras. Então, a paráfrase: mesmo criaturas inteligentes não podem escapar dos seus instintos animais. Onde há vida, o instinto assassino reina. Então, nós temos dois blocos aqui, ó, de texto, certo? Esse segundo bloco está retomando o primeiro. É uma paráfrase, vou dizer com outras palavras. Fácil, né? Então, vamos ao próximo. Paralelismo. Paralelismo paralelo, organizado da mesma forma. Vê bem, é conveniente chegares cedo e trazeres. Tá vendo? Se eu tenho um i, eu tenho exatamente a mesma forma da anterior. É conveniente chegares e é conveniente trazeres. Tenho ligação dupla, mesma coisa. Ou então, é conveniente que chegues a tempo e que tragas. Ô, turma, desculpa, esqueci de marcar aqui, olha, em azul, mas é isso. Eu tenho também o e. E eu tenho o quê? Que aqui, logo eu vou ter que aqui. Ah, professora, então a construção é paralela? Exatamente. É conveniente que chegues, é conveniente que tragas. Tenho e aqui. O que não poderia acontecer e que geralmente ocorre nos textos? Presta bem atenção. É conveniente chegares cedo e que tragas o relatório pronto. A maioria das pessoas erra isso. Por quê? Deixa de ser paralelo, deixa de ser igual. Se eu tenho um elemento ligando, que é o e, então eu estou pedindo duas construções iguais, tá bom? Também é comum usarmos estruturas paralelas no processo de adição com expressões como não só, mas também, não apenas, mas ainda, tanto quanto. Então, essas expressões também aparecem para juntar. Vamos à próxima. Nós temos aqui uma tirinha, né? Uma tira aí. Lembra de quando eu nasci? Não conseguia nem me virar na cama sozinho, meus olhos não sabiam focalizar, eu não conseguia fazer nada. Imagine o trabalho que foi desenvolver as atividades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel e imprimir-lhe movimentos conscientes e coordenados. Muito argumentativo ele, então. Esse desenho é o resultado de 6 anos de obstinada labuta, uma vida inteira de esforços para chegar a tal resultado. E aí ele diz... O pai, provavelmente, ainda assim, não vou te pagar $500 por ele. Olha, eu tinha até colocado o preço. E aí o menininho responde, ele vai valorizar, é um investimento. Ai, gente, é bom demais, né? Então, vejamos o que aconteceu em termos de paralelismo. Olha só, imagine o trabalho que foi fazer várias ações. Quais delas, professor? Desenvolver as habilidades motoras e imprimir-lhe movimentos. As habilidades motoras olha só, para segurar um giz de cera e, tem um i aqui, tá, turma? E colocar sua ponta sobre o papel, tá?
Desculpa, tem uma vírgula. Ai, borracha, borracha. Professora Fátima, apaga. Isso, foi. Então, é esse quadrinho aqui. Imagine o trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel, e aqui é que tem, e imprimir-lhe movimentos conscientes e coordenados. Acho que deu para perceber, né, turma, o paralelismo? Vamos ao próximo. Paralelismo sintático. Falava-se da presença de conservadores do Senado e da ausência de inovação. Ah, vocês já sabem, nós já vimos, né? Temos o E, então o que está ligando? Falava-se da presença e falava-se da ausência. Da presença, da ausência. Ok, turma? Muito fácil, né? Vejamos, esse é o sintático, tem a ver com a forma da frase. E o paralelismo semântico, significado. Fui submetido a duas cirurgias. Uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. Então, eu tenho local. Ele está dizendo aí na frase onde foram feitas as cirurgias. Ele não poderia ter dito, por exemplo, fui submetido a duas cirurgias, uma na orelha, outra no Rio de Janeiro. Poderia? Não ficava estranho? Ele poderia ter citado quais foram as cirurgias. Uma na orelha, outra no joelho, porque tem a ver com o paralelismo de significado. Tá? Aí a condição semântica é mostrar onde foi feito no corpo, né, onde foram feitas as cirurgias. Mas, no caso, foi escolhido o local que ele foi submetido à cirurgia, cidade, ok? Maria é muito bonita, tem cabelos negros, olhos azuis e nariz arrebitado. Bacana, né? Tá paralelo. Ela tem cabelos, tem olhos e tem nariz. Pronto, certinho. Ah, professora, deixa eu ver como é que fica sem o paralelismo. Sim, vamos lá. Falta de paralelismo. Ele gosta de livros de ficção, objeto, né? E de ovo mexido. Combinou, turma? Não. Livros de ficção e filmes de aventura. Poderia ser. São produtos, né, que ele está usando para se divertir. Ele gosta de café e de ovo mexido, aí sim. Mas aqui eu tenho um de uma forma e outro de outra. Não está combinando. E para ser paralelo tem que combinar. José vai fazer duas operações, olha o que eu falei para vocês. Uma em Brasília e outra no ouvido. Não, não combinou, não está paralelo. Não sei se caso, então é uma ação, ou se compra uma bicicleta. Ô, gente, mas não tem nada a ver, né? Casar ou comprar bicicleta. Opa, aqui, deixa eu apagar. Apaguei. Ai, que legal essa lousa. Vamos lá. Ou se compra uma bicicleta. Semanticamente não tem nada a ver. Agora, olha que bacana. Ele, surpreendente Machado de Assis, fez uma quebra, usou o paralelismo de propósito. Vê se não ficou bom, turma. Marcela amou-me durante 15 meses. Opa, peraí. Ai, professora Fátima, pronto. Ok, durante 15 meses e, olha o I aí, ó, 11 contos de réis. Ah, danada essa Marcela. Bom, faltou um paralelismo. Aqui é tempo, aqui é dinheiro, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, se foi de propósito, o que está evidenciando? Ela amou enquanto durou o dinheiro. Depois ela não amou mais. Ai, turma, que loucura, né isso? Tá vendo que bacana observar o tecido textual? É muito bom. Vamos continuar observando. Opa, acho que eu passei demais. É isso aqui, ó, pronto. Agora a gente vai para a repetição propriamente dita. Como assim? Quando ela é proposital. Esse poema, turma, esse poema é muito lindo. Ele se repete muito. Vejamos. O título chama Irene no Céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão.
Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Olha, turma, como ficou doce a repetição da Irene. Dá para perceber que é uma pessoa querida. Todo o tempo ele vai falando no nome dela. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Olha quantas repetições. É proposital? É. A gente vai fixando a característica da Irene e vai fixando a imagem também dela. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Já disse que ela era uma pessoa boa, já disse que ela tinha bom humor. Então, essa repetição aí acontece propositadamente. E temos ainda, olha só, a repetição de homônimas, que fica bem bacana também. Direito tem quem direito anda, né? Então, sentidos diferentes, bem aplicados, né? Causa aí um movimento bem bacana. A segunda, o partido político nunca esteve tão partido, né? Então, uma brincadeira, mas que soa muito bem na frase. A repetição também é proposital porque provoca significados diferentes. Metade à vista e outra metade a perder de vista. Opa, olha o golpe aí, hein? Cuide bem do seu maior bem. Então, cuide, né, de forma bacana de algo que você gosta muito, de um bem, tá bom? Ainda temos a repetição para causar humor, né? Acho que eu escrevi errado, turma, por favor, conserte, casar humor foi ótimo, né? Causar. Ai, turma, vejamos aqui essa repetição. A senhora, uma dona de casa, estava na feira, no caminhão que vende galinhas. O vendedor ofereceu a ela uma galinha. Ela olhou para a galinha, passou a mão embaixo das asas da galinha, palpou o peito da galinha, alisou as coxas da galinha, depois tornou a colocar a galinha na banca e disse para o vendedor, não presta. Aí o vendedor olhou para ela e disse, também, madame, no exame assim nem a senhora passava. Desculpa, turma, adoro essas coisas de bom humor, porque está muito bem construído. A mulher apalpou tanto, ela fez um exame tão, né, minucioso. Então, para isso, foi repetida a palavra galinha, 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 galinha. É proposital, não é por um erro, tá bom assim? Vejamos, então, a próxima cartela. Ué, voltamos para o quadro? Sim, porque estamos avançando. Vamos tentar cumprir tudo hoje? Vamos lá. É só para vocês lembrarem. Vimos a repetição, né? Agora, vejamos aí a substituição. Vamos substituir. Para produzirmos um texto, lançamos mão de recursos de referenciação, não só pela repetição, mas também pela substituição. Na nossa língua, temos diferentes recursos para substituir o termo, evitando a repetição. Turma, grava aí no seu coração, evitar a repetição. Vejamos o que a gente tem. Substituição gramatical. Os pronomes, conforme Antunes, os pronomes constituem uma classe particular de expressões referenciais. Pronome é ótimo, né? Ela, ele, isto é, de expressões pelas quais nos referimos às coisas e às pessoas. O texto é tão bonitinho, espero que vocês gostem. Essa tirinha, então, da Mafalda, queridíssima Mafalda, né? Uma homenagem ao Quino, que faleceu recentemente, esse cartunista argentino maravilhoso. Mafalda é perfeita porque ela é bem argumentativa. E olha agora, coitada da mamãe, está preocupada porque amanhã vou começar o jardim de infância, ela tem medo de que eu não goste. Eu podia dar uma acalmada nela, dizendo que estou com vontade de ir para o jardim infância, depois para o primário, o colegial, a universidade, etc. Sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim de infância e estudar bastante. Assim, mais tarde não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. É tão bom confortar a mãe da gente. Oh, meu Deus, ela pensou tão direitinho, a mãe dela estava tão empenhada aqui nos seus trabalhos, que passa a tomar atenção, né? Voltar a atenção para a menina, mas a menina diz o quê? Não vou ser uma mulher frustrada e medíocre. Gente, acabou com a mãe dela como você, né? É tão bom confortar a mãe da gente. Oh, meu Deus! Então, a substituição gramatical e o contexto a gente viu aí.
Outros exemplos, vejamos. Opa! O trabalho que eu fiz mereceu destaque. Então, está repetindo, ó. O trabalho que eu fiz, o trabalho mereceu destaque. Pronome relativo, retomando o termo trabalho e ligando as orações. Tenho dois objetivos. O primeiro é ingressar na universidade. O segundo é arrumar um bom emprego. Numerais, que substituem objetivos. Moramos no Brasil. Aqui, então eu não preciso repetir, porque eu estou substituindo, né? Advérbio retomando o substantivo próprio Brasil. Vi João do outro lado da rua. Chamei-o, quem? João. Chamei ele, né? Tá aqui, voltando. Disse a ele, né? Tá aqui João. O que pretendia? Ele acolheu minha ideia e ajudou-me. Ajudou-me quem? Eu, porque tem uma elipse aqui, ó. Eu vi João. Então, o me recupera o eu. Pronomes que retomam o nome João e outro que retoma a elipse. O Brasil é um país onde a mesma coisa. Pronome relativo que retoma o substantivo Brasil. E mais, vamos lá para vocês ficarem fera. Peço-lhe apenas isto. O quê? Para frente agora, olha. Que não se perca. Pronome demonstrativo que anuncia o que será descrito na sequência. Comprei um livro cujo título, pronome relativo que relaciona, desculpa aqui, dois nomes, livro e título, referindo-se aos dois, né? Porque o título é de quem? Cujo de quem, né? O título é o do livro, ok? Aquela é a mulher sobre a qual eu falei. Então, eu tenho mulher e a repetição. Pronome relativo que retoma o substantivo mulher. Ontem viajei para a Itália. Lá, Itália. Conheci muitas pessoas. Advérbio que se refere ao substantivo Itália. Vocês sabem isso muito bem, né? Então, espero só que vocês tenham fixado, observado, ficado atentos, porque agora vem a substituição lexical. Como? Com sinônimos. O combate à inflação, combate. A luta pelo equilíbrio orçamentário, luta. A batalha da moralização da coisa pública, opa. Então são sinônimos para não repetir. Estão sendo levados a sério, né? Hiperônimo, como eu já expliquei, algo maior. Graças a Deus, eu não experimentei a força e eficiência do airbag. Pois nunca fui vítima de um acidente, mas sou totalmente a favor do equipamento, para não repetir, usam hiperônimo. Jamais soube de casos em que pessoas que dirigiam um carro com esse dispositivo tiveram ferimento mais grave. Na compra de um automóvel, o brasileiro deve levar em conta os diversos parâmetros de segurança e não somente a disponibilidade do airbag. Professora, mas ele repetiu. Repetiu, né, turma? Porque o texto é longo. Então, ele já falou de equipamento, falou de dispositivo, repete airbag. Mas veja bem, esse último item sozinho não pode ser considerado o salvador da pátria. Tá vendo aí que bacana? É muito legal observar as possibilidades para o nosso texto ganhar movimentação. É isso também o que faz a caracterização situacional. A sua ligação é muito importante para nós. Não desligue. Do outro lado da linha, vermelho de raiva e com ímpeto de entrar pelo telefone para agredir a voz incorpórea, o consumidor, impotente, bufa e desiste. Sente-se um palhaço sem picadeiros nem aplausos. Repetida a exaustão e seguida de uma música que a ocasião torna insuportável, a mensagem gravada, olha aí a mensagem, então a gente sabe que faz referência a isso que foi dito, colocado entre aspas. Pode ser considerado uma prova de pouco caso com o consumidor. Afinal, ela parece prever uma longa espera para quem está do outro lado da linha. A cena comum
indica que as facilidades tecnológicas e o atendimento preferencial apregoados aos quatro ventos pelas empresas fornecedoras de produtos e serviços podem transformar-se num grandíssimo engodo, né? Então, vejam aí que nós temos uma situação que ela é percebida porque eu tenho repetição, né? Uma repetição que vai dizer aí a partir da substituição, não é a mesma coisa. Eu sei que é uma mensagem gravada, eu sei que é uma cena, vai fazer menção a ela. Tudo bem? Por último, a gente tem a retomada por elipse, que também já conhecemos, vamos só relembrar. É definida como uma omissão de um termo, mas vai omitir? Pode, porque olha, a omissão de um termo identificável através do contexto. Vejamos, setores de inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestam preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Há hoje 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O mais antigo é de 1991 e o mais recente foi apresentado em 2012. Bom, se tinha falado 6 projetos anteriormente, então eu não preciso repetir, eu faço a menção. O mais antigo e o mais recente. É tão bom perceber que tem tantos recursos, não é? É por isso que vem novamente o nosso quadro. Estamos avançando e percebendo que a coesão do texto, né, a ligação dessa malha, desse tecido, é feita exatamente pelos conectores em diversas situações. Isso que é importante a gente perceber, porque cada situação, olha, foi feita, conduzida a partir de um recurso. Então, quando a gente conhece os recursos, a gente lembra. E aí, quando a professora fala, não repita, repetição disso, ou precisa ficar mais explicado, esclarecido, você pode usar vários mecanismos, agora você sabe que eles fazem menção a algo que foi dito anteriormente e algo que será dito posteriormente no texto. Lembre-se sempre disso. E aí, Fátima, ainda falta o quê? A associação. Vamos a ela. Nossa, quanta coisa! A associação acontece graças à ligação de sentido entre as diversas palavras presentes. Ao escrevermos um texto, usamos palavras de um mesmo campo semântico, significado, ou de campos semânticos afins, que criam e sinalizam as relações que se estabelecem no texto. Então, qual é a palavra-chave aqui? Relações. Um texto tecido, lembra daquela colcha tecida ali com vários retalhos, né? Então, eu preciso perceber quais são essas relações que se estabelecem. Não sei se é do tempo de vocês, mas trouxe um exemplo aqui do meu tempo. Uma música bacana do Gilberto Gil. Nossa, estava chegando a internet no Brasil, lá em 92, olha só. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar. Que aproveite a vazante da Infomaré, que leve um oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Tapé, um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá, depois de um hotlink no site de Recife para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar a internet, um grupo de chats de Connecticut. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar a internet, um grupo de chats de Connecticut. De acessar, o chefe da MEC Milícia de Milão, um hacker mafioso, acaba de soltar um vírus para atacar os programas no Japão. Eu quero entrar na rede para contatar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Então, assim que chegou a internet, ele criou essa música, Pela Internet. E começou a fazer uma série de associações. A principal delas foi o quê? Termos ligados à internet, website, homepage, gigabyte, mas também outros
termos que lembrem navegar. Navegar, só que agora não pelo mar, mas pelo infomar, né? Que aproveite a vazante da infomaré, que veleje nesse infomar. Um barco que veleja, uma jangada. Então, ele faz duas associações à internet, termos ligados à tecnologia e termos ligados à navegação. E aí vai, ó, já está até velho, o disquete nem existe mais, tá vendo? Micro, mas a gente tem, ó, porto. Então, porto está ligado a esse bloco de navegação e o resto está ligado a esse bloco de tecnologia. Tá vendo, turma? Ficou bem criativo, né? Então, vejamos agora, terceira, a conexão. O último ponto, tá? Já estamos quase acabando, percebendo aí essa quantidade de relações maravilhosas. A conexão, conforme Antunes, corresponde ao tipo de relação semântica que acontece especificamente entre orações, né? Lembram que são as orações. E, por vezes, entre períodos, parágrafos ou blocos supraparagráficos. Vejamos um texto. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com freguês, turma, ele é demais, né? Então, o mães aí está reivindicando o lugar dele, está avançando, está conectando a outro sentido. Vai fazer isso com um freguês, então argumenta a partir de uma nova relação criada com a oração. Mas não é possível, então isso é algo inconcebível. Essa relação semântica, ela vem porque a frase se conectou. Ok, vamos continuar lendo. Então, leia os dois textos, os dois excertos abaixo, retirados do livro de Círio Pocente, e discuta depois com seus colegas porque elas se diferenciam. Carlito partiu no barco verde. O barco era longo e forte. Carlito parou perto da árvore. Era tarde, Carlito dormia. Acordou e comeu carne de carneiro. Que calor, vou nadar. Esse é o texto 1. Então, observa como ele foi construído a partir da aula de hoje. Carlito partiu no barco verde, que era longo e forte. O menino parou perto da árvore. Ficou tarde e acabou adormecendo. Acordou com uma fome danada, com vontade de comer carne de carneiro. Não comeu porque carneiro não dá em rio. Sobrou a chance de nadar, o que foi bom porque fazia calor. Se nós estamos falando de tecido, de tessitura, de organização, qual desses você acha que é melhor? Qual o objetivo da primeira? Em que situação ela foi produzida? Em que situação que ela foi usada? Né? Então, qual foi a intenção dessa primeira? Parece até de uma pessoa que não domina tanto os mecanismos, os recursos linguísticos. Já na segunda, a gente vê uma progressão do texto, né? O leitor se situa melhor perante as ações, perante os personagens. Então, observem isso, onde a mensagem fica melhor tecida. Tá vendo? Eu acredito que com essas frases vocês consigam lembrar de tudo que foi dito na aula, né? E consigam perceber a diferença. Mas agora nós não vamos perceber a diferença só lendo, também produzindo. Esse que é o desafio de vocês. Então vamos à conclusão da aula de hoje. A coesão textual apresenta mecanismos específicos para garantir que o texto em sua superfície progrida tematicamente e relacione palavras, expressões, orações e períodos de modo a formar uma unidade de sentido. Vamos sublinhar partes importantes. Progressão temática, tá? E, ao mesmo tempo, ganha uma unidade de sentido. A coesão textual por referenciação, aquela que faz referência ao que foi e o que será dito, é extremamente importante para a compreensão dos mecanismos que interligam um texto materialmente. É, pois, um fator linguístico capaz de dar tessitura aos textos de gêneros diversos. Então, o que nós percebemos aqui? Mecanismos
que interligam o texto materialmente. Fazendo tanta referenciação, o texto vai ganhando esse movimento, né? Ele progride, mas ele retoma algumas ideias. Então, é um movimento assim, eu recuo, eu avanço, ou seja, está tudo interligado, tá? É a costura, né, digamos. A coesão textual por sequenciação é extremamente importante para a compreensão dos mecanismos que interligam o texto materialmente. É importante recorrer a operadores argumentativos diferentes, evitando usos inadequados e reincidentes. Então, aqui, ó, de novo, a interligação. Só que, ora, é por referenciação, eu mostro o que eu já disse, o que eu vou dizer, e eu avanço, sequencio, ok? Vejam que a imagem também é de uma pessoa tecendo algo, né? É o texto como tessitura. E, por fim, a coesão por associação se dá a partir de relações semânticas, né? De sentidos, significados, né? Que se conectam. Vocês viram aí vários textos. É importante que para o processo da escrita, o produtor do texto amplie cada vez mais o léxico acionado, enriquecendo o seu texto e evitando repetições. O que a gente vai sublinhar aqui? Ampliar cada vez mais o léxico, o vocabulário, enriquecendo seu texto. A gente vê que muda, né? Quando a gente capricha, quando a gente usa os recursos que nós temos à nossa disposição. A coesão por conexão é fundamental para a sequência das informações, para a progressão temática. Além disso, dá leveza ao texto, orientando o leitor. Em texto das ordens do argumentar, essas palavras e expressões também podem ser chamadas de operadores argumentativos. Então, na conexão, eu tenho sequência, eu tenho progressão temática. Capricha no texto. Caprichando no texto, a gente então observa aí a possibilidade de uso dos recursos linguísticos e a gente vai avaliando a sua produção e a sua recepção, né? Nós somos leitores críticos, então nós temos que fazer uso das ferramentas que estão à nossa disposição para construir um belo tecido, para tecer muito bem, pensando no leitor, lembra? Acionando o repertório dele e também caprichando no nosso repertório. Se a gente pode mostrar um texto desenvolvido, né, com ideias bem organizadas, com ideias frisadas, digamos assim, né, que mostram um avanço temático, a gente também vai fazer isso de forma a progredir no texto. Ok, turma? Então caprichem na organização dos textos e vamos avançando nos nossos recursos. Até a próxima!